Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Todos acreditam que Daniel morreu em um grave acidente de carro, após discutir com Caio, onde Caio revelou para a família La Selva que Daniel não era filho de Antônio. Irene escondeu que Daniel era filho de Ademir, o irmão de Antônio La Selva. Quando Caio faz essa revelação, o Daniel surta. Mas o pior mesmo foi quando Daniel acabou descobrindo que Irene era garota de programa. Daniel, que tinha a mãe como uma mulher santa, que ele já disse diversas vezes, ele tinha a mãe como a alma mais pura do mundo. Em diversas vezes ele já falou isso para a Aline, quando a Aline questionava sobre o caráter da mãe de Daniel, pois ela tinha muita dúvida sobre o caráter de Irene. Mas Daniel sempre protegia a mãe, dizendo que não conhecia ninguém que tinha uma alma mais pura que a própria mãe dele. Mas quando o Caio faz essa revelação e mostra uma foto de Irene quando ela trabalhava no bar de Cândida como garota de programa, tal revelação deixa Daniel revoltadíssimo, onde ele pega o carro e a cena é descrita da seguinte forma: o Daniel tá vindo de carro, dirigindo em alta velocidade, vem um carro na direção dele, de frente, ele tira do carro e acaba perdendo o controle do veículo e desce ribanceira abaixo, aonde o carro capota diversas vezes e ele acaba ficando de estado grave no hospital e acaba morrendo devido a complicações do acidente, aonde o médico diagnosticou Daniel com um coágulo na cabeça e nada poderia ser feito para reverter essa situação. Daniel acabou morrendo. Só que Caio acaba descobrindo ao longo dos capítulos da novela Terra e Paixão que sabotaram o carro de Daniel. E especificamente a sabotagem foi no freio. Eles mexeram no freio e o Daniel freava e não conseguia parar o carro. Basicamente foi isso que Caio acabou descobrindo, que sabotaram o carro de Daniel. O filho de Antônio La Selva descobriu que os freios de Daniel foram desgastados propositalmente para não funcionar quando Daniel fosse dirigir. O resultado dessa sabotagem, propositalmente, seria que Daniel não conseguiu frear no momento que ele mais precisava, que foi quando o carro veio em direção a ele perdeu o controle, estava em alta velocidade, e aí ele acabou descendo ribanceira abaixo. Então a morte de Daniel não foi um acidente, foi proposital. Alguém encomendou a morte de Daniel. Alguém queria matar Daniel. Só que Caio ainda não faz a mínima ideia de quem se trata. Mas aqui o resumo vai adiantar quem matou o Daniel. Foi o Gentil. O Gentil, ele queria acabar com a vida de Daniel pelo fato de Daniel estar se envolvendo com a Aline e o Jonathan ser apaixonado por Aline. E o Gentil queria tirar o Daniel da vida de Aline para assim o seu filho se aproximar de Aline. Mas o detalhe dessa história é muito importante. É o seguinte: além de querer afastar o Daniel de Aline, tal, etc., não só foi isso o grande motivo de Gentil. Seria também porque Antônio La Selva estava atacando o tempo todo a família de Gentil, que foi a Aline, fazendo mal constantemente para a mocinha da novela das 9. E foi aí que o pai de Jonatas decidiu que iria se vingar de Antônio La Selva. E para isso, ele resolveu atacar o Daniel. Que assim o Daniel parava de enganar a Aline, ele atingia Antônio La Selva
Então, ele tirou o filho de Antônio La Selva da vida de Aline. Logo em seguida, ele se vingou de Antônio La Selva. Bom, ele conseguiu fazer dois feitos ao mesmo tempo, que seria se vingar de Antônio e ainda se livrar de Daniel, da vida de Aline. Bom, Gentil que planejou isso tudo e Gentil que é o responsável pela morte de Daniel. Não foi um acidente. E quando Antônio descobrir que Daniel não morreu por causa de um acidente, e sim por um assassinato, eita que Antônio vai espumar. Bom, assunto para outro vídeo. Eu queria comentar aqui sobre Angelina revelar para Antônio La Selva que Caio é filho de Gentil com Agatha, não é filho dele. Angelina vai fazer essa revelação antes de acabar morrendo. E quem vai acabar com a vida de Angelina será Irene. Irene está fazendo de tudo para tentar demitir a governanta. Mas ela já percebeu que Antônio La Selva não vai demitir Angelina, já que ele tem uma consideração muito grande e ele já deixou bem claro que não tem coragem de fazer isso com Angelina. Demitir ela, ele vê a governanta da família La Selva como um membro da família. São muitos anos ao lado dele, cuidando da família dele, e ele não consegue demitir Angelina. Angelina, nas palavras de Antônio La Selva, faz parte da família La Selva. E ela é um membro da família. Antônio deixou isso muito claro para Irene. E ela já tentou fazer de tudo, já colocou sal no lugar do açúcar, fica desfazendo de Angelina o tempo todo, coloca para fazer esse trabalho pesado. Ela quer a todo custo fazer ou Angelina se demitir ou Antônio demitir ela. E como ela não consegue fazer isso, a única forma de Irene se livrar de Angelina seria ela acabando com a vida da governanta. Bom, mas antes de Angelina morrer, ela faz essa revelação para Antônio La Selva, que fica muito abalado, muito abalado. Ó, isso já está no roteiro. O Valci Carrasco cravou que vai trazer isso, mas eu aqui posso fazer um apelo, já que não foi ao ar, essa cena ainda não foi gravada. Tá no roteiro quando eu te falo, porque vai ser cenas da reta final da novela Terra e Paixão. Tá no roteiro. O Valci Carrasco pretende fazer isso na reta final, etc. Mas na minha opinião, eu olhando aqui de fora, claro que eu sou um mero telespectador, assim como vocês, uma mente só pensante. Acho que meu canal tem um alcance bacana, tem umas pessoas legais aqui que acompanham a gente. E vocês concordam comigo que ficaria um pouco sem nexo se Caio não fosse filho de Antônio La Selva, pelo menos filho biológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque Caio ele parece muito com Antônio La Selva. Pô, eu acho que Valci Carrasco vai ter que mudar isso aí. E primeiro, por que Agatha deixa o filho que é de Gentil com o Antônio La Selva? Ela não poderia ter deixado com o próprio Gentil? Enfim, eu sei que não dava, mas eu acho que a Agatha fugiu à morte para desaparecer e deixar o filho com o Antônio La Selva, porque faz mais sentido o filho ser de Antônio La Selva. Enfim, tá no roteiro, a gente teve acesso. Enfim, cara, eu acho que Valci Carrasco vai cagar se ele fizer isso aí, cara. Pô, eu tenho uma expectativa muito grande que o Caio seja filho legítimo de Antônio La Selva. Não que porque ele vai perder tudo e tal. Me parece que ele quer passar que o Antônio, por ser uma pessoa tão mal, ele foi castigado. E ele é estéril, não pode ter filho. Então é isso que Valci Carrasco ele quer passar pra gente. Que Antônio La Selva não pode ter filho. Bom, eu já falei que o Caio parece muito com o Antônio La Selva. Sei muito bem que convivendo com a pessoa a gente pode absorver muita personalidade dela. Isso não tem nada a ver com tipo sanguíneo,
se é pai ou biológico ou não, se você convive muito com a pessoa, você absorve aquele gene, aquela personalidade, enfim, é isso. Mas seria bacana se Caio fosse filho de Antônio Lacerda, porque parece que é a única pessoa que ama de fato o Antônio. Porque não tem mais ninguém que goste de Antônio como o Caio gosta. Observe muito bem. Enfim, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Tchau, tchau.